Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa aula de economia. Então vamos entrar agora na parte talvez mais divertida aí de nossas aulas. A gente vai começar a falar sobre política. Seria muito legal se nós estivéssemos juntos aí nesse momento, ainda mais na situação que vivemos aí no Brasil, com discussões políticas aí à flor da pele. E isso seria muito produtivo para nós aí se nós conseguíssemos fazer esse debate, tá? Mas vamos tentar resolver isso através das aulas vídeo e aquilo que for pertinente a todos, curiosidade a todos ou qualquer discussão que venha ter nos nossos grupos aí, a gente pode estar debatendo sem problema nenhum, pode levantar as questões lá pelo WhatsApp sem problema, tá? Então nós vamos conversar basicamente sobre 3 políticas econômicas, né? Nossa matéria de economia. Vamos estar conversando sobre política monetária, a primeira delas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre política fiscal, extremamente importante para um país. Aí nós vamos conversar sobre política cambial, que faz parte da política monetária, mas eu optei em separar ela pelo fato da nossa matéria dar um enfoque à economia internacional e a gente vai conversar sobre câmbio de maneira um pouco mais particular, tá? Essa aula de agora a gente vai estar conversando especialmente sobre uma cidade. Então não tem como você conversar política aqui no Brasil se você não entender como é que funciona a nossa capital. Então Brasília é uma cidade totalmente diferente de todas as cidades mundiais, de todas as capitais mundiais. Ela tem algumas particularidades que realmente cabe somente a Brasília. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de conhecer e um dia tiverem opções de fazer um turismo para qualquer cidade do Brasil, não deixem de colocar Brasília nessa lista de opções. É uma cidade linda, eu particularmente gosto muito dela, sou até suspeito de falar, mas a cidade é muito legal, com muitas coisas para fazer. É a capital do rock nacional, aí muitas bandas nasceram em Brasília. Eu tentei colocar inclusive alguns vídeos para vocês aí, mas o YouTube bloqueia qualquer tipo de clipe que tem do Capital Inicial, Legião Urbana, então infelizmente não conseguimos assistir. Tá? Mas vamos tentar passar para vocês essa ideia do que é a cidade antes de mais nada. Então essa aula de agora vai ser algumas fotos de Brasília, com os palácios de Brasília, e eu vou tentar expor isso para vocês, o que funciona em cada uma dessas casas, desses palácios aí, comparando até mesmo com as nossas casas, nossos palácios brasileiros com os americanos, para a gente sempre ter essa noção aí de como que é lá, como que é aqui, né? Querendo ou não, os Estados Unidos sempre é o nosso parâmetro, né? Até por ser um país presidencialista também, a maior parte dos europeus são parlamentaristas e a política deles funciona um pouco diferente das nossas aqui das Américas, né? Então, muitas vezes eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos para vocês poderem entender como é que funciona lá e como que funciona aqui, ok? Então vamos lá. Esse primeiro slidezinho aí, deixa eu diminuir a minha imagem, né, para vocês poderem enxergar. Tá? Ok, lembrando sempre que vocês têm todo esse material lá no Classroom, tá? Para vocês poderem estar com ele impresso aí, tá? E acompanhando as aulas para poder estudar, beleza? Então a primeira aula, o primeiro slide que nós temos é um slide meio apagado aí, tá? É o mapa do Distrito Federal, mas eu tenho muita dificuldade de poder subir para o YouTube vídeos onde contam vídeos ou fotos que têm direitos autorais, e eu subo essas aulas aí, já subi algumas para o YouTube, e às vezes nós perdemos todo o trabalho feito pelo fato desse material não estar disponível, não ser público. Aí o YouTube não aceita nada disso, obviamente, tá? Nem era o foco, mas muitas vezes nós não sabemos que aquela foto não era pública ou que aquele vídeo não era público, e quando nós subimos ele, nós perdemos o material e é cancelado o vídeo inteirinho da aula, tá? Então, uma das imagens aí que eu peguei públicas, que é de direito de todos, essa aí, infelizmente, ela está meio clara demais, mas vou tentar passar para vocês. Então, quando o Juscelino Kubitschek resolveu levar a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, né, nos anos 50, tá? Ela foi inaugurada dia 21 de abril de 1960, a capital do Brasil, né, o aniversário dela é 21 de abril, coincide com o feriado de Tiradentes, tá? Propositalmente,
por isso que é dessa maneira. E quando resolveu-se levar a capital de lá, tirar a capital do Rio de Janeiro, onde estava toda a estrutura federal montada lá, tá? E resolveu-se levar a capital para o interior do país por vários motivos, né? Que você já deve ter estudado alguns deles, né? Mas talvez o mais plausível seja de realmente levar o desenvolvimento do Brasil para dentro do país, para o interior do país, tá? E Brasília teve esse propósito e, querendo ou não, ajudou muito a desenvolver principalmente a região centro-oeste do Brasil, ali o estado de Goiás, né? Hoje em dia Tocantins também, e até mesmo aí as regiões mais periféricas nossas, em Mato Grosso, né? E Brasília tem ligações com os principais capitais do Brasil, por estradas de ferro, por estradas rodoviárias, e isso tudo foi constituído a partir do momento do sonho de levar a capital para lá, tá? Então, para nós entendermos o que é o DF, o Distrito Federal, tá? Foi desapropriado uma região do estado de Goiás, essa região aqui, branquinha, tá? Bem no cantinho aqui, ela divide com Minas Gerais, ó, tá? Mas traduzindo, ela fica dentro do estado de Goiás. Então foi desapropriado vários municípios lá do estado, tá? E foi criado aquilo que nós conhecemos como Distrito Federal, que hoje ele funciona como se fosse um estado normal, né? Tem governador, tem 3 senadores, como qualquer estado, tem deputados federais, deputados estaduais. Então ainda chamamos de Distrito Federal, que é, né? Porém, ele tem todos os poderes de um governo, como se fosse aqui o Paraná, como se fosse São Paulo, como se fosse qualquer outro, ok? E dentro dessa região aqui, ó, que é o Distrito Federal, quase que um retângulo, né? As divisas aqui não tão retas nas suas laterais, tá? Aqui dentro está a cidade de Brasília também, tá? Conhecido como Plano Piloto. Então lá no meinho aqui, ó, que estão vendo meio apagado aqui em amarelo, esse lago que banha a cidade inteirinha, tá? É a cidade de Brasília. Então os moradores de lá chamam isso aqui de Plano Piloto. E dentro do DF, o que mais que tem dentro do DF? Tem várias outras cidades que foram formadas a partir do momento que acabou Brasília, acabou a construção de Brasília. As pessoas que vieram do Nordeste para construir a Brasília, a grande maioria de trabalhadores, né? Chamados de candangos. Tem estátua lá do lado do Supremo Tribunal Federal, tá? Uma estátua como se fosse 2 pessoas, tá? Talvez apareça nas outras fotos, que é homenagem a esses trabalhadores, os candangos que vieram do Nordeste para construir Brasília. Quando terminou de construir a cidade, na inauguração dela em 60, essas pessoas não voltaram para suas regiões e ficaram em Brasília. Só que elas não podiam ficar dentro do plano piloto, que era a parte construída, né, para ser a capital. E querendo ou não, essas pessoas foram expulsas de dentro do plano piloto, da cidade de Brasília, assim como toda a capital brasileira, querendo ou não, ela expulsa a parte mais pobre, onde vão virar as favelas brasileiras, né? No Rio de Janeiro aconteceu isso nos morros, em São Paulo através das periferias, né? Em Curitiba também tem. Então essas pessoas foram expulsas de Brasília, não poderiam ficar mais ali, tá? E elas foram se acomodando em torno de Brasília, dentro do Distrito Federal. E a partir dali começou a nascer as cidades satélites. Vocês já devem ter escutado essa expressão. Hoje em dia são cidades, algumas monstruosas aí, né? Com um grande número de habitantes, por isso que Brasília é a terceira cidade do Brasil em número de habitantes, porque é toda Brasília, né? É o Distrito Federal. É a grande Brasília inteira, o entorno dela aqui, que tem outras cidades juntas, que faz com que a população dela chegue a 3 milhões de habitantes aí, tá? Então, dentro do Distrito Federal, além de Brasília, nós temos as outras cidades, tá? Que são as cidades satélites. Para aquelas pessoas que gostam de acompanhar futebol, nós temos aqui o Campeonato Paranaense, o Rio tem o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, e aqui no Distrito Federal tem o Campeonato de Brasília, tá? do DF. E se vocês prestarem mais atenção agora, talvez aí nos jornais, quando forem falar sobre os campeonatos regionais, vocês vão ver aí que tem um campeonato com os times que são os nomes da cidade. Tá? Então tem lá a Gama contra a Ceilândia, tem o Brasiliense. Então esses times aí são times das cidades satélites, tá? Que estão constituídas dentro do DF. Então todo esse pessoal que mora aí dentro. Tranquilo? Então o Distrito Federal não é só a cidade, é toda essa região aqui, tá?
que formam o Distrito Federal. E a cidade de Brasília, o plano piloto, tá só essa partinha do meio aqui, ok? Vou passar para frente para entender um pouco melhor. Tá, então essa imagem aí, não é uma foto, é um desenho, é realmente o plano piloto, tá? Então aqui nós estamos com a cidade de Brasília. Como vocês sabem, Brasília é um formato de um avião, foi feito um concurso público, tá? E para ver qual que seria o formato da cidade, o desenho da cidade, aí quem ganhou esse concurso público foi o Lúcio Costa, e o Lúcio Costa no princípio era uma cruz, tá? Foi evoluindo e ficou um formato de um avião. Então é extremamente claro isso lá, né? Se vocês tiverem realmente a oportunidade de visitarem, vocês vão identificar, inclusive os nomes dos lugares que vocês estão frequentando são nomes de aviões, né? Então essa parte aqui é a asa sul, toda essa parte rosada aqui é a asa norte, tá? Aqui é o corpo do avião, ó, começa aqui e vai até o final lá, ó, é o corpo do avião, tá? E toda a parte política está aqui, ó, que é a esplanada dos ministérios, que a gente vai ver com mais calma, ok? Daí nós temos um lago aqui que foi alagado, tem uma represa aqui no cantinho aqui, ó, tá? Tem o lago Paranoá, o nome desse lago, tá? É um riozinho que desce aqui, é o rio Paranoá que desce, ó, daí foi alagado, forma esse lago, é gigantesco o lago, banha Brasília inteirinha. O objetivo do lago, além de ficar um ambiente extremamente agradável, bonito, arborizado, a Brasília é a capital mais alta do Brasil, tá? E ela é extremamente seca, chove poucos meses do ano em Brasília. E essa época do ano agora que nós estamos fazendo a aula, é uma época entre o verão ali, o começo do outono, é uma época que chove. No inverno não chove mais e vai voltar a chuva só lá no final de outubro. Tá? Então é uma cidade extremamente seca e o lago tem o intuito de deixar a cidade um pouco mais úmida ao longo do ano. Tá? Além de ser um lago realmente muito bonito. Ok? O entorno do lago, pro lado de fora de Brasília, são as cidades que tem aqui, são vários outros órgãos que funcionam aqui, mas basicamente o setor habitacional. Tá? Então, grandes mansões, inclusive o nome dos bairros aqui se chama assim, ó, Mansões do Lago, Mansões do Lago. Tá? Então, são todos setores habitacional com grandes casas, extremamente bem construídas, parece filminho americano, assim, aquelas ruazinhas sinuosas, né, toda a graminha cortada, interessantíssimo de conhecer. Tá? Mas voltando lá para dentro de Brasília, as asas também são habitações, são os prédios, os blocos. Tá? Cada quadra dessa aqui é chamada de superquadra, então tem 9 blocos aí em cada uma delas, se eu não me engano, aí, todos iguais, vai diminuindo a altura do bloco conforme vai descendo a asa aqui, tá? Vai ficando mais baixo para ter a visão do horizonte de Brasília, em qualquer lugar que você esteja, então não tem prédios altos aqui nas asas, só tem aqui no miolo, tá? Mas são casas, são blocos habitacionais, então quem mora nas asas são funcionários públicos, de maneira geral, tá? Na grande maioria das vezes não são políticos, tá? São funcionários públicos. Tem político também, deputados aí mais simples, né? Tem aqueles apartamentos chamados de funcionais. Vocês já devem ter escutado essa expressão no jornal. Tá? Então, todo deputado, se assim desejar, poderia morar num apartamento funcional. Mas muitas vezes eles moram aí nessas mansões aí dos lagos aí e tudo mais. Tá? Então, são funcionários públicos, né? Brasília é uma cidade de funcionário público. Funcionários que trabalham no Banco do Brasil, nos órgãos públicos, no Banco Central, nos ministérios, tá? Então, são um grande número de funcionários públicos, o maior número de funcionários públicos federais trabalham em Brasília. Tá? Então, não tem nada a ver com a classe política, são trabalhadores normais de instituições públicas. Tá? Então, em torno do avião, das asas, tem vários outros atrativos na cidade. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, essa foto aqui é antiga, não está aí o novo estádio de futebol que foi feito para a Copa do Mundo, ele fica aqui, ó, embora já existia o velho, foi demolido e foi construído outro no mesmo lugar. Aqui tem área de camping, tem autódromo de Brasília, que tem corrida de Stock Car lá constantemente. Nós temos o parque da cidade aqui, ó, um parque gigantesco, muito maior que o Central Park de Nova York, mas não é nem divulgado, não é conhecido.
grande número de pessoas utilizando, tem lago dentro, né? Tão bonito quanto o Central Park. Tem o cemitério de Brasília, e aqui são os setores. Então, Brasília é tudo setorizada. Então, se você quer ir no setor de autopeças, então vai lá, tem um monte de loja, mas só ali, não tem em outro lugar. Você quer ir no setor de hipermercados, então você vai encontrar no final das asas setores de supermercado. Então ali que estão os grandes, os hipermercados brasileiros estão localizados. Então não é como se fosse uma cidade comum, onde tudo se mistura. Tá? Então ela é setorizada. Tá? É famosa porque não tem sinaleiro em Brasília, né? O trânsito flui, é tudo com tesouras, eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Tá? Mais ou menos como funciona. Aqui é o aeroporto de Brasília também, ó. Acho que deve ser hoje o terceiro ou o segundo, provavelmente o terceiro, os dois de São Paulo, depois é o dele, de Brasília, que é o aeroporto mais movimentado do Brasil também, tá? Aeroporto internacional, ok? Vamos tentar tirar mais dúvidas aí conforme vai aparecendo. Aqui é uma vista aérea de Brasília, é um avião chegando, ó. Dá para ver exatamente o formato das asas, ó. Aqui é o meio da asa, chamado eixão, ó. Aqui é o miolo do encontro das duas asas e aqui é a asa norte e aqui a asa sul de Brasília. Aqui é o corpo do avião, ó, tá bem claro aqui para entender, ó. Aqui é o corpo do avião, aqui é a parte política, ó, aquela casinha ali é o Planalto, onde o presidente trabalha, tá? Do outro lado aqui da praça está o Supremo Tribunal Federal, aqui está o Congresso, tá? E aqui estão os ministérios, ó, enfileirados aqui, ó. Esse redondinho aqui é a Catedral de Brasília. Tá? Aqui tem o Museu Nacional também. Tá? Aqui é o encontro de todos o chão. Então, os viadutos que tem aqui, onde o corpo, aqui as avenidas do corpo do avião passam por baixo e o chão passa por cima. Tá? Aqui fica a rodoviária de Brasília, bem no meio aqui. Tá? Tem um shopping aqui também no canto, o Conjunto Nacional. Tá? O estádio fica aqui também. Do ladinho. Então é extremamente interessante essa vista aí, né? Lá é uma península que tem, ó, Península dos Ministros, ó, é parecido com a Itália, aqui é o lago, ó, tá? E lá já é uma cidade satélite, lá, ó, já é fora de Brasília. Mas é basicamente isso aqui, ó, isso aqui é a asa, ó, é lá, ó, tudo isso aqui é a asa, e aqui é o corpo do avião, que é a cauda do avião. Aqui fica a administração de Brasília mesmo, quase nunca aparece na televisão. O que aparece na televisão é isso aqui, ó. É só esse pedacinho aqui, ó. Tá? A casa do presidente é lá no cantinho aqui, ó. Ela faz beira-mar com o lago ali, né? É lá no cantinho, ela é banhada pelo lago, tá? Esse avião aqui provavelmente ia fazer a curva aqui e ia estar pousando no aeroporto que fica aqui, ó, do lado. Ok? Legal essa foto aí, né? Dá para ter uma visão bem interessante. Aqui eu coloquei uma foto só para vocês verem como é que é o trânsito de Brasília, quando eu falei que não tinha sinaleiro. Então, realmente não tem. Tem alguns sinaleiros que é para pedestre, né? Para você parar o trânsito, para poder passar pessoas. Mesmo assim, são muito poucos, raros, tá? E dentro de Brasília funciona dessa maneira. Então, aqui é o eixão, é o meio da asa aqui, ó. Tá? É o eixo. Tá? São as pistas que vêm e as pistas que vão. Aqui no meio aqui amarela, dá para andar pedestre aqui, ó. É uma faixa amarela que tem, dá para pessoas andarem no meio, através, acho que dá 14 km, se não me engano, num ponto no outro, uma asa na outra. No final de uma asa, no final da outra asa. Tá? Aqui é um exemplo dos blocos de moradia, ó. Pegou um aqui no cantinho, dessas super quadras. Então, cada vez que tem uma quadra, tem um conjunto desses aqui de tesouras dessas, para você poder sair do eixão, fazer a tesoura e ir para o lugar que você quer. Tá? Então é tudo com túnel, ó. Por isso que não tem cruzamento. Então todo o trânsito de Brasília é assim, não tem fio exposto, é tudo os postinhos só de iluminação, tudo enterrado. Uma cidade realmente fora dos padrões brasileiros. E infelizmente isso nós não vemos, né, no dia a dia. Às vezes tem um filme, um seriado, uma série, alguma coisa que mostra um pouco mais da Brasília urbana, mas não vemos infelizmente a parte política dela. Tá? Então aqui é um exemplo do tráfego de Brasília aí, e do trânsito, assim como as principais avenidas. Tá? Aqui já é o corpo do avião. Então aquilo que nós vimos na foto anterior era aqui, ó, estava indo para as asas, ó, as tesouras. Aqui é o corpo do avião. Lá no fundo da foto está a parte política, ó, o Congresso no meio, os ministérios, ó, aqui.
Daí aqui está o cruzamento das asas, está cruzando a asa aqui no meio, passando por cima do corpo do avião. Tá a rodoviária aqui, tá? No meio. E aqui, essa foto aqui provavelmente foi tirada de uma torre que tem, a torre de Brasília, onde é transmitida a voz do Brasil. É dali que sai essa transmissão, tá? Em rede nacional. E essa torre ela tem alguns mirantes ali, é pública, dá pra gente subir e enxerga exatamente o formato do avião também. Essa foto provavelmente foi tirada de cima da torre. Tá? Então, tudo que tem de um lado, ela é totalmente simétrica. Ó. Tudo que tem de um lado tem do outro. Então, você tem uma curvinha para cá, tem a mesma curvinha para lá. Tá? É fantástico. Aqui é ao contrário, tá? É a cauda do avião. Então, a foto anterior aqui, deixa eu botar nela. A foto anterior aqui, ó, é a cabeça do avião, do meio para a cabeça do avião. E essa próxima foto aqui é a cauda do avião. É como se tivesse virado a foto e tirado essa para trás. Tá? Essa é a torre que eu comentei para vocês. Tá? É como se fosse uma torre Eiffel, né? Mal comparando. E aqui é o mirante, ó. É alto, tá? Embora ela é alta aqui, mas o próprio mirante aqui é bem alto, tanto que dá para enxergar a cidade inteira. Tá? Aqui embaixo tem uma feira aqui que é tradicional de Brasília. Todo dia tem. Mas se eu não me engano, no final de semana é mais movimentada. Tá? Aqui está o estádio novo já, ó, que foi feito para a Copa do Mundo, foi desmanchado o anterior, o Mané Garrincha, e foi construído outro, tem o mesmo nome, tá? Do ginásio. E aqui é a sede do governo de Brasília, da cidade de Brasília no fundo ali. Tá? Então essa aí é a cauda do avião, ok? Essa aqui é a casa do presidente da República, então isso aqui se chama Alvorada. Tá? Então, quando vocês verem, pegar na atualidade, né, o presidente atual dessa aula aqui é o Bolsonaro, tá? Mas os últimos presidentes do Brasil moraram aí, com exceção do Temer, que não quis morar. O Temer morava no Jaburu, que é a casa do vice, tão legal quanto essa aí. Deveria ter colocado uma foto para vocês verem, em outra oportunidade eu coloco. Tá? E aqui, quem mais que não morou aqui foi o Collor. O Collor optou em morar pela casa da Dinda, que é uma casa da família dele que fica lá no lago. Tá? Daí ele vinha de helicóptero para cá, vinha de jet ski, de Ferrari. O Collor era um presidente fora dos padrões comuns. Né? E os demais moraram aqui, então, da parte mais nova aí do Brasil. Né? O Fernando Henrique morou aqui, Sarney morou aqui, Itamar morou aqui. Lula morou aqui, a Dilma morou aqui e o Bolsonaro mora aqui, tá? Então, só para ter uma visão aqui, geralmente a gente enxerga na televisão lá o começo da casa, que não está aparecendo na foto, onde fica a guarita ali, que geralmente o presidente dá entrevista, ao Bolsonaro principalmente, quando ele está saindo da casa de manhã, não está aparecendo aqui nessa foto. Tem um laguinho ali, para as pessoas não ultrapassarem, mas não tem cerca, não tem nada, tá? Fica só a guarda do presidente aí, que faz a guarda dessa região. É como se fosse uma chácara, ó. Toda essa região aqui contempla o Alvorada, tá? E daí vem esse gramadão, ó, os carros dobram aqui, as pessoas que vêm visitar, tudo isso aqui é o Palácio do Alvorada. Tem uma partezinha aqui dentro do palácio que é a parte habitacional, que está o quarto do presidente, esse tipo de coisa. O resto são grandes salões ali, grandes salas de jantares e tal. Tudo em Brasília é público. Então, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou falar aqui para vocês de qualquer palácio, dependendo do dia, dependendo da hora, tá? Tem agenda, você pode visitar, inclusive, o Alvorada. Tá? Você passa por fora aqui pelas varandas, aqui, ó, as portas ficam abertas, você consegue ver lá as salas lá dentro, enxergar tudo. Se eu não me engano, o Alvorada é às quartas-feiras. Tá? Os outros palácios é quase todo dia. Ok? Tem um lago aqui atrás, ó. Então, além disso aqui, comparado com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um pouco diferente. O presidente mora dentro da própria casa que ele trabalha, né? Que é a Casa Branca. Acho que não sei se eu pus a foto dela aqui, talvez eu tenha colocado lá para frente ali. Então lá ele tanto trabalha quanto ele mora na mesma casa, que é tão famosa. Já deve ter, para quem teve a oportunidade de conhecer já, mas para quem não teve, já deve ter visto em filmes e tantas outras coisas, né? Aqui no Brasil é diferente, aqui ele mora num lugar e trabalha em outro. Tá? Então aqui é o lugar que ele mora, embora receba muitas pessoas aqui para fazer reuniões também, para jantares e assim por diante. Ok?
Então aqui é outra foto do Alvorada, ó. Aqui é mais de frente, ó. É lindo o palácio, muito bonito. Essas marquises aqui são extremamente famosas. Você compra chaveirinho lá em Brasília com esse formato aqui, ó. Tá? Que qualquer lugar do mundo identifica isso aí, né? Quando você vai para o Rio, você compra um souvenir lá do Cristo Redentor, em Paris, da Torre. Quando as pessoas vão para Brasília, geralmente essas marquises aqui é o que identifica Brasília. Só para identificar também, né? Vocês já devem ter estudado que o Oscar Niemeyer foi o projetista, mas como eu falei no começo, não foi ele que desenhou Brasília, né? Brasília é um projeto do Lúcio Costa, tá? Um arquiteto. Quem desenhou os palácios de Brasília foi Oscar Niemeyer, tá? Então não foi a cidade, ele desenhou os palácios. Todos os palácios foi ele que desenhou, inclusive esse aqui. Tá? Então essa aqui é a casa do presidente, ó. Tem um lago na frente, ó. Muito bonito, lá atrás tem uma piscina olímpica, ó. Realmente é fantástico. Aqui já é onde o presidente trabalha, tá? Então ele mora na Alvorada e trabalha no Planalto. Tá? Então a rampa que ele sobe lá quando vai ser nomeado e tudo mais, é a rampa desse palácio aí, ó. Tá? Peguei essa foto aqui para vocês verem por baixo como que é. Sistema de iluminação, tudo em Brasília é iluminado, à noite é linda, tá? Troca de cor quando tem homenagear alguém, né? Aconteceu alguma coisa aí quando teve atentado lá em Paris, ficou com as cores aí da França, geralmente é verde e amarelo. Então a iluminação dos palácios é fora do comum, né? Reparem que tudo em Brasília não tem telhado, não tem telha. Oscar Niemeyer projetou tudo com laje, então são todas linhas retas dessa forma, tá? Por isso que ela é tão famosa assim. É tudo concreto armado, ó, com grandes distâncias de uma laje na outra, e isso para 1950, 1960. Para engenharia era algo extremamente difícil de ser feito. Tá? Então Brasília inteira é assim, dessa maneira. Tá? Aqui é a série de um outro poder que está na moda aí também agora, né? Está bastante na mídia, é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele fica de frente para o Planalto, tem uma praça no meio chamada de Praça dos Três Poderes, onde justamente porque os três poderes estão juntos. Tem o Congresso Nacional posicionado, tá? Atrás do Congresso Nacional tem a praça, tá? Ao lado direito tem o Supremo, essa foto, e do lado esquerdo tem o Planalto. Então a praça se chama Praça dos Três Poderes. E é nessa praça que tem aquela bandeira lá, aquele mastro gigante, que tem aquela bandeira enorme do Brasil lá. Tá? Aqueles dois prédios ali, eu não peguei foto exclusiva deles, deveria até colocar para vocês, ó, que parece lá no fundo, são aqueles dois prédios mais novos um pouco, tá? Não foi da época de Brasília. E lá está a Procuradoria-Geral da República, lá são dois prédios lindos, redondos, suspensos. Tá? Só tem um pilar no meio que é a entrada do prédio. São muito bonitos mesmo, né? Tá? Ficam atrás ali, da foto aqui ele fica atrás do Supremo. Tá? Esse outro palácio aí que estou mostrando para vocês é o Palácio do Itamaraty. Itamaraty é o Palácio das Relações Internacionais do Brasil. Então tudo que envolve o Brasil lá fora é o Itamaraty que resolve. Tá? Então é o ministro do Itamaraty, ministro das Relações Exteriores. Tá? Então todas as nossas embaixadas, tudo que funciona no Brasil, tudo que o Brasil quer falar para os outros países, sai de dentro desse órgão. É por aí que nós nos comunicamos com o resto do mundo. É esse órgão aí, é esse palácio que representa o Brasil e os brasileiros. Então, por exemplo, se um dia vocês estiverem no exterior e acontecer alguma coisa com vocês lá, vamos imaginar lá, sei lá, estão viajando, alguém da comitiva de vocês chegou a morrer, falecer, alguma coisa aconteceu, quem vai tentar fazer todos esses trâmites é a embaixada do Brasil, de cada país, mas quem vai estar fazendo com que isso aconteça, tá? Vai estar respondendo os outros países, dizendo como que os brasileiros vão ser atendidos e tudo mais, é o Itamaraty. Tá? Mesmo quando o presidente quer falar alguma coisa para outros países, dar uma opinião do Brasil para outros países, tá? A maneira correta disso acontecer é através do Itamaraty. Então é o ministro das Relações Exteriores que vai dar a voz do Brasil lá fora, tanto para o país quanto para as pessoas que lá estão. Tá? Então agora, por exemplo, nessa época de pandemia que nós tivemos, nós tínhamos brasileiros na China, tínhamos brasileiros no mundo inteiro, né? E aqueles que foram ficando um pouco mais para trás,
e não conseguiram vir no começo e os países começaram a fechar as fronteiras, foi o Itamaraty que conseguiu pegar os aviões fretados para ir buscar esse povo lá, principalmente na China. Foi dessa forma que aconteceu. Tá? Então esse é o Palácio do Itamaraty. Aqui é o prédio mais famoso de Brasília, talvez, né? O Congresso Nacional. E realmente é algo diferenciado, né? Quando eu comentei com vocês no começo do vídeo que Brasília era uma cidade única, e realmente é. Tá? É tudo diferente do resto do mundo. Acho que tem uma foto aqui, ó, do Congresso americano, só para vocês terem um feito comparativo. Ó. Aí o Capitólio, né? Que eles são extremamente orgulhosos, né? Na democracia deles. Aí é o Congresso deles. Tá de fianco essa foto aí, porque tiramos ela dessa maneira para ficar mais bonitinha a foto, sabe? Tá? Vire um pouco a cabeça para vocês poderem enxergar. Então tudo aquilo que tem aqui no Brasil dentro do nosso Congresso acontece no Congresso deles, tá? Washington DC, né? Já viram em filmes, para quem nunca foi lá, Washington DC também é o distrito deles, tá? Como se fosse o nosso Distrito Federal. Lá é o Distrito de Colômbia, tá? Dos Estados Unidos, esse é o nome que eles dão. E dentro do Distrito de Colômbia, na cidade de Washington, tá? Tem a sede do governo americano. Então é muito parecido a maneira de ser, tá? Mas não é tão junto como é o Brasil, com os ministérios enfileirados assim dessa maneira. Então nós temos uma ponta de um jardim gigantesco que tem um lago no meio, o Congresso Nacional, aí o Capitólio. Daí vocês vão encontrar no meio aquele monumento enorme que é parecido com o obelisco aqui da Argentina, bem alto, pontudo, parece um monte de filme aí, cai nave em cima dele, bate avião, um monte de coisa. E do outro lado, de frente, assim, fazendo um T, vai estar a Casa Branca. Tá? Então é parecida a maneira de se organizar, obviamente que isso aqui é muito mais antigo que Brasília, tá? Talvez tivemos até nos inspirados nos deles para poder montar, mas o nosso particularmente é mais coeso, assim. Os ministérios nossos também estão junto com os três poderes. O deles lá não, está mais esparramado aí. Quando vai falar de ministério, os prédios deles não estão tão próximos assim como os nossos. Tá? Mas esse aqui é o lugar mais famoso da liberdade lá americana, que é o Congresso deles e o famoso Capitólio. Tá? Então vamos voltar para o nosso, só para vocês entenderem um pouco melhor. Então quando vocês veem na televisão, às vezes não dá para entender bem, esses dois prédios aqui não estão em cima desse, ele está lá atrás. Tá? E o que tem dentro desse prédio aí? Basicamente são escritórios dos deputados e dos senadores, os gabinetes. Tá? E, geralmente quem está aqui nos prédios são aqueles menos famosos, tá? E aqueles que estão constantemente na televisão, aí, que já tem anos de casa, conseguem pegar, é sorteado esses escritórios, né? Mas eles conseguem pegar dentro do prédio aqui embaixo, que é onde estão as televisões, onde tudo acontece, tá? E eles ficam mais próximos aí da mídia, tá? Aqui atrás está a Praça dos Três Poderes, que vocês não estão enxergando. Lá em cima elas estão pegando lá um pedacinho do Planalto, ó. E atrás da Praça dos Três Poderes está aquela bandeira que é da altura desse prédio e ela fica bem no meio do prédio. Se você olhar no meio dos dois prédios, você enxerga a bandeira lá. Essa bandeira se enxerga de Brasília em qualquer lugar que você esteja. É linda. Tá? A base desse mastro aqui é quase do tamanho do prédio, aqui, ó, de tão grande que é a bandeira lá em cima. Tá? Então realmente é muito bonito. Tá? Para quem nunca teve oportunidade de ver ou de até correr atrás disso aí, o que funciona em cima desses pratos? São pratos mesmo. Tá? Um é virado para baixo, o outro é virado para cima. E eles são de tamanhos diferentes mesmo, não é a impressão que nós temos. Tá? E eles também não ficam centralizados. Essa parte aqui, ó, do prédio é maior e essa parte aqui do prédio é menor. Tá? Então, se vocês olharem uma foto de frente, vocês vão ver que esses dois prédios aqui não estão bem no meio disso aqui, ó. Tá? Justamente porque esse pedaço aqui representa o Senado, que é 81 senadores, 3 por estado. Tá? E essa parte aqui representa a Câmara. Tá? Representa não, é a Câmara. E aqui é o Senado. Tá? Então aqui nós temos 513 deputados federais. Então, obviamente, tem que ser maior. Tá? O que tem dentro desses pratos? Né? Não é só para enfeite aqui, não. Tá? Então, ele está aqui justamente para poder representar alguma coisa. Então, esse prato maior aqui, que é a Câmara, é o lugar que nós, público em geral, entramos para assistir as reuniões que está tendo lá dentro
nos 3 dias, se não me engano, 2 dias, 3 dias na semana, onde eles se encontram lá dentro. Então aqui dentro realmente é a Câmara. Então quando nós encontramos, vemos aquela imagem na televisão, que estão todos eles sentados lá para fazer a votação, dentro do plenário, né? O nome disso é plenário, o lugar que eles se encontram. Nós, quando vamos assistir, é público, qualquer um pode assistir, nós ficamos aqui no prato. Esse prato é como se fosse uma arquibancada de um ginásio, com vários puleiros, assim, e nós ficamos assistindo dali. A mesma coisa é dentro do Senado, só que como o Senado é só 81, é menor, esse puleiro, que para nós também é menor. Tá? Lá dentro é separado apenas por cores, então você está andando aqui dentro dos prédios, tem 3 andares de prédio aí, você está andando dentro do prédio, acaba o tapete azul, que é do Senado, e começa um tapetão verde, que é da Câmara. Tá? Daí o sofá é verde, o outro lado do sofá é azul. É essa maneira lá dentro que separa quando você sai do Senado e você entra na Câmara. Tá? Vou pegar umas fotos aqui internas para vocês verem. Ó. Isso aqui é o Senado. Ó. Tá? Então, aquela parte de cima, lá, ó, com uma foto de baixo para cima, eles não enxergam as pessoas lá que estão visitando. Tá? Esse aqui é o topo do prato. Ele é dourado por dentro com umas medalhinhas assim, por causa de acústica, um monte de coisa assim. Ó. É tudo azul aqui, ó. Ó as pessoas lá em cima, ó, assistindo. Tá? E aqui é a cúpula do prato, ó, por causa da acústica. Tá? Então aqui estão os 81 senadores, aqui está a bancada, né, que fica o presidente, secretário, todos os senadores. E aqui nas paredes, ó, nas paredes ficam os placares ali de votação, as informações que estão acontecendo no momento e assim por diante. Tá? Esse aqui é o atual senador da República, tá? O Alcolumbre, que está provavelmente no dia da posse, talvez, ou foi uma foto bem nova, bem recente. Tá? Aconteceu alguma coisa, estão cantando o hino aí, provavelmente, né? É algo novo, ou começo do ano, alguma coisa assim, já era ele o presidente do Senado. Tá? Automaticamente o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Tá? Só para esclarecer um pouco mais, os senadores representam os estados, ok? Então por isso que é só, né, vamos imaginar assim, comparado com outra casa, são 81 senadores, porque são 3 por estado. Então quer dizer que todo estado tem o mesmo poder, independente de ser pequenininho, como Brasília, bem pequeno, DF, né, em território, em habitantes, tá? Tem o mesmo poder que São Paulo, dentro do Senado. Tá? Então, o Senado representa os estados e não as pessoas. Tá? Diferente da Câmara. A Câmara representa as pessoas. Por isso que quando na ordem de sucessão do presidente, tá, é o presidente da República, né, o cargo executivo. Se por acaso tirar ele, morrer, alguma coisa acontecer, é o vice. Tá? E se por acaso o vice sair, quem assume automaticamente o país, o executivo, é o presidente da Câmara, não do Senado. Porque a Câmara representa as pessoas. Tá? Então, se é para votar para um presidente, é esse poder aqui que estaria assumindo no lugar dele. Tá? É quem representa o povo. Tá? O Senado representa os estados e a Câmara representa o povo. Tá? Então, ela é muito maior. Ó, lá embaixo estão os 513, ó. Você vê o tamanho que é, né? Para ter 513 pessoas lá embaixo. E aqui tá em cima tá a parte que nós podemos sentar para ficar assistindo, ó. Normal. Tá? Tudo público, todo mundo entra sem problema nenhum. Só não pode ir de bermuda lá no dia da visita, tá? Estando de calça, sem problema. Entra normal, tá? Tipo bermuda, chinelo, essas coisas, você não vai deixar entrar porque é um ambiente mais sólido, um pouco mais político, tá? Mas qualquer pessoa entra, sem problemas, tá? Vamos continuar os palácios aí, ó. Esse aí é o Palácio da Justiça, aqui que o Moro trabalhava, tá? Trabalhou, né? Particularmente eu acho um dos mais bonitos aí, ele e o Itamaraty, né? Esses palácios aí, os dois aí são dentro da água, ó. Não tem como você entrar lá por outro caminho, só tem uma ponte assim, uma rampa de concreto que leva para dentro. Os dois são dessa maneira, tá? É lindo, então ele tem essas marquises aqui que fica constantemente caindo água, tá? Então realmente é muito bonito. Então aqui o Palácio da Justiça, onde fica o Ministro da Justiça. Só tem 2 palácios que é diferente dos outros ministérios. O Palácio da Justiça, tá? E o Itamaraty. Tá? Esses que são desenhados diferentes. Os outros são todos idênticos, só muda o nome em dourado na frente. Tá? Esses são os palácios, talvez,
os mais importantes, pelo menos são os mais diferenciados, tá? Eu coloquei aqui o exemplo de um ministério, né, que é o que nos interessa, que é o Ministério da Economia. Antes desse governo aí, desde quando surgiu o Brasil até o governo passado, se chamava da Fazenda, o Ministério da Fazenda, e quando entrou esse governo novo, ele resolveu, o Paulo Guedes, ele resolveu mudar o nome para ficar igual aos ministérios do mundo inteiro, que é o Ministério da Economia, e não mais o Ministério da Fazenda, que relembrava aí uma época antiga do Brasil colonial, que a fazenda identificava, não é que você vai, vou para a fazenda, tal, que era a sede aonde mandava em tudo, tá? E daí foi tirado esse nome e foi colocado o Ministério da Economia até para padronizar com o resto do mundo, tá? Então aqui, por exemplo, que trabalha o Paulo Guedes no Ministério da Economia. Então, a partir daqui, todos os ministérios são idênticos, enfileirados na esplanada do ministério. Okay? Então, estão todos os ministros ali trabalhando de frente para o Congresso. Atrás tem a Praça dos Três Poderes, onde está o Planalto, o Supremo Tribunal do outro lado e o Congresso na sua frente. Tá? É tudo junto. Então, vamos imaginar assim, ó, se você quiser, você sou executivo, né, presidente da República, eu quero marcar uma reunião surpresa aí, que não estava planejado, com os meus ministros, se eles estiverem em Brasília, em 15 minutos, eles estão todos eles lá no Planalto. É muito próximo, tá? Vão até a pé, inclusive. Tá? Não tem nem necessidade de ir de carro, se assim desejar. Né? O Bolsonaro faz bastante isso, inclusive, né? Ele atravessou esses dias as praças dos Três Poderes para levar os empresários lá para conversar com o pessoal do Supremo. Tá? Então isso é muito rápido e muito fácil em Brasília, por isso que talvez seja bom ou seja ruim. Né? A corrupção que existe dentro do país, talvez pelo fato da proximidade dos poderes seja mais fácil de acontecer. Em compensação, os problemas que tem que resolver pela proximidade talvez podem ser mais fácil também pela essa proximidade. Vai da maneira que você queira analisar. Tá? Tranquilo? Então a ideia aí é falar basicamente sobre esses palácios, que é onde a gente vai estar falando da nossa disciplina. Tá? E no próximo videozinho agora eu vou entrar direto com política, vamos começar a falar sobre política monetária. Ok? Abraço.